Senhor Deus, amantíssimo e precioso Pai Criador, já chegamos diante da sua santa e preciosa presença, Pai, com o coração voltado ao Senhor nesta hora, Pai. Coração, Pai, batendo forte, Senhor. Saber que somos um miserável homem que somos, ó Pai, e o Senhor um grande Deus que o Senhor é, Pai Santo. Mas nós te aproximamos do trono da graça com reverência, humildade, respeito, Senhor. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Pai. O Senhor reuniu o teu povo nesta noite, Pai. Nos alimenta nesta hora, Senhor. Venha, Pai, trazer o maná do céu para a nossa alma, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco bem de perto, Pai, que nós possamos entender a linguagem do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda cada um, Pai, que deixou seus afazeres, seus lar, Pai, para estar aqui. Recompense, Senhor, a cada um, Senhor. Ó, meu Deus, ajuda, meu Deus. Eu me humilho e me rendo diante do Senhor. Eu não sou bom e não tenho nenhum mérito para me vangloriar, mas a minha glória vem do Senhor, Pai. Eu me glorio na cruz, como disse Paulo, Pai. Se tem alguma coisa para nós se gloriar, nós se gloriamos na cruz do Senhor Jesus Cristo, Pai. É naquele sofrimento, ó Pai, é naquela cruz pesada que o Senhor carregou, Pai. Ajuda cada um nesta noite, Pai, que nós tenhamos um bom momento aqui, Senhor, e que nós possa, Pai, sair alimentado daqui, ó Pai. Ó Deus, que a alma possa encontrar, Pai, este pão vivo desta noite, Senhor, e nos ajude, Pai. Por Tua graça nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos estão bem? Amém. Deus abençoe, então. Nós temos dificuldade, como nós sempre falamos. Problemas, dificuldades, nós sempre temos. Mas nós temos um Deus grandioso, poderoso. Posso colocar aqui em cima? Um Deus poderoso. Vamos ler as Escrituras nesta noite. São João capítulo 13. Deus continua abençoando cada um de nós. Nós temos totalmente dependente do Senhor, né? Sem mim, nada podei fazer, disse o Senhor. Glória a Deus. Falta bastante gente, né, irmãos? Tem muitos bancos vazios, mas não é para quem quer e não é para quem corre, né? Mas para quem o Senhor se compadeceu. Os do Senhor são pouco, né? Diz assim a palavra de Deus. Vou ler só 2 versículos aqui, depois eu quero meditar um pouco numa mensagem aqui, e vamos pegar a Bíblia de novo depois, se nós precisar. Ó, diz assim a palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado o seu, que estava no mundo, amou até o fim. E acabando-se a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em sua mão todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Amém? Poder assentar nesta noite, irmãos? Nesse 13, versículo 3 aqui. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Que versículo maravilhoso, né, irmãos? Deus depositou todas as confianças, tudo que era Deus, Ele confiou em Jesus. Ele depositou toda a confiança que Ele teve em Jesus Cristo. E você sabia que Deus depositou toda a confiança em você? E Deus, Ele confiou em você e Ele apostou em você antes da fundação do mundo já. Quantos creem nesta noite? Quando Deus chama um homem, Ele chamou para um propósito, diz o profeta. Sempre Deus chama, Ele tem um propósito.
Vocês creem desse jeito? Amém? Eu quero que vocês concordem de lá para cá. Então, Deus depositou toda a confiança em Jesus. Mas eu quero pregar nesta noite. Eu tinha um tema, uma mensagem. Eu meditei 3 vezes para trazer aquela mensagem, pregar aqui. Eu peguei essa semana para trazer, pregar. E não me vinha, sabe, não abria para pregar sobre aquele tema. Daí eu parei, não forcei, não abri o leque, eu parei. Daí eu quero pregar nesta noite sobre a noiva. Jesus Cristo foi o molde. Quantos creem que Jesus foi o molde? Amém. Quantos sabem o que é o molde? Nós faz lá na empresa, né, que nós trabalhamos, cada cadeira que nós faz tem um molde para ela. E daí, antes de nós, aquela cadeira ir para o teste, assim, ela tem que provar no molde e ver se ela encaixou dentro do molde, bem certinho. Se ela encaixou ali dentro do molde, pode meter ficha que está certo, que depois não vai... Todas as coisas que vêm para fazer na cadeira, depois, todos os aremates, vai dar tudo certinho se ela passou dentro do molde. No final, lá a cadeira vai ser... Ela vai lá para a vitrine, aquela cadeira, assim, tu olha, parece que nem fui eu que fiz essa cadeira. Bonita que é, maravilhosa, perfeita, porque teve um molde e você passou ela pelo molde. E Jesus Cristo, Ele foi o nosso molde. Ele foi nosso exemplo e modelo para que nós sejamos como Cristo. Ele quer de nós um povo, uma noiva como Cristo. Deus depositou toda a confiança em Jesus e Ele disse, esse é o meu filho amado, em que me comprazo habitar, porque Jesus preencheu todos os requisitos de Deus. Amém? Na mensagem a ele ouvir, ele diz assim, que aquele filho, quando era chamado, ele era todo o tempo, ele era filho, mas ele não podia reinar, não podia governar, não podia assumir nenhum negócio do pai, até que ele chegasse à maturidade. Quantos já leram a mensagem a ele ouvir? Ele tinha que chegar à maturidade de ser filho, para ele poder governar os negócios do pai, porque o pai era um fazendeiro, era um homem que tinha muitos capitais e muitas coisas, e ele não ia largar aquele capital na mão de qualquer filho, qualquer tipo de filho. Ele era filho, mas para ele ter a posição, para ele assumir a responsabilidade, ele ter aquela maturidade de filho, ele tinha que... Então o pai disse que ele tinha muitos negócios, andava envolvido com os trabalhos, ele não tinha tempo de educar aquele filho, dar a correção que ele devia. Aquele pai ia e pegava um tutor. Vocês leram essa mensagem? Ele pegava o tutor, e o tutor, ele ensinava aquele filho todas as vontades, tudo que o pai gostava de fazer, todo o modelo que o pai gostava, toda a obra do pai, como o pai cuidava do negócio, como o pai administrava, como o pai governava, onde ele reinava por toda parte. Ele diz, o teu pai é desta maneira e daquela maneira, e você tem que ser como o teu pai, igual o teu pai, para você ir para o trono para reinar. E assim diz o profeta que Deus quer fazer uma noiva palavra. Quantos já leram na mensagem? Tem poucos que lê a mensagem, né? A mensagem não é figurinha para fazer coleção lá para estar na partilha. A mensagem é para nós estar toda hora lá, lendo e meditando na mensagem, porque o profeta diz que a fé do rapto da noiva está nas mensagens. Eu das vezes eu tenho uma mensagem em cima da estante, das vezes eu tenho outra lá em cima do balcão, das vezes eu tenho outra lá em cima da cama, das vezes eu tenho outra lá na cabeceira, e eu estou sempre tentando meditar na mensagem do profeta, porque é aí que está a nossa fé. A fé do cristão está nas mensagens. E o profeta diz, falem somente o que as fitas dizem. E as fitas cassete, quantos lembram das fitas cassete? Era tocada num gravadorzinho, aquela fita cassete do irmão Brana, mas aquela fita cassete foi transformada em mensagem, que foi traduzida para essas mensagens que nós temos aqui. Amém? Tem gente que olha para esse monte de mensagem aqui, vamos fazer uma vigília. Então Deus quer moldar em sua noiva, Ele quer uma noiva de caráter, que vai reinar um dia desse no trono. Quantos vão reinar no trono aí? Tem pouca gente, né? Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Você olha para você, não tem como eu me salvar. O Lutero desta maneira que ele é, o fulano, o João, o Pedro, o não sei, é grosso, é ridículo, não tem como eu me salvar. Muitas vezes eu já me questionei, eu próprio, irmãos.
Eu pensando, meu Deus, mas será que... Mas quando eu olho para mim, eu não vejo, mas quando eu olho para o Senhor, para o sacrifício, para Isaías 53, para aquele dia do Calvário, não vejo como me perder. Tudo que nós precisávamos, Jesus já conquistou aí no Calvário. Amém? Então, Deus quer moldar em nós um caráter. Que como que pode, vamos dizer, uma pessoa que quer ir para o trono, e uma pessoa sem caráter, ela nunca pode governar. Ela pode ser um bom homem, um bom negociante, um bom, como que diz, é próspero. Ele tem prosperidade, tudo que ele coloca a mão prospera, e vai bem que vai, e vai que vai, mas caráter não é prosperidade. Caráter não é bem ou riqueza aqui da terra. E o profeta diz, caráter não é uma coisa assim, que vem fácil. O caráter, ele vem por duras provas. Todos os nossos heróis, irmãos do passado que receberam, eles tiveram esse caráter porque eles receberam duras provações, mas em tudo eles foram, mas não negaram a palavra. E assim é eu e você. Eu tenho aqui anotado, irmão, uns parágrafos da mensagem que o profeta pregou. Na mensagem, que casa me edificarei? Parágrafo 29, é o que o profeta diz, quando o irmão Peregrim ainda ia ser pastor da igreja local lá, mas ele dando um conselho para o Peregrim, mantenha a mensagem honrável, vivam o tipo correto de vida, não deixe sujeira vir sobre ela. Estamos vivendo numa hora tardia, vamos vivê-la de uma forma limpa. Na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, precisamos se apresentar diante de Deus. Viu, irmão? Nós vamos ter que se apresentar um dia diante de Deus, não é diante do pastor. Tem muita, mas aqui o pastor não está vendo, o fulano não está vendo, mas quem pode se escapar do olhar de Deus? Ninguém se escapa do olhar de Deus. A Bíblia diz, tudo está nu e patente diante dos olhos daquele que nós havemos de tratar um dia. Não é diante do pastor, não é diante do irmão, mas é diante de Deus. E lembra quando aquele filho era um bom filho, ou era o filho mau e não queria cuidar do negócio do pai? O profeta diz que ele tinha um tutor e ele levava os relatórios para o pai e disse, teu filho não está nem aí com a tua fazenda, com os teus negócios lá, ele só quer viver a vida do jeito aquela vida social clássica que nem nós temos. Mas ele não cuida do negócio, ele não está nem aí para o negócio do pai. O tutor levava, daí o profeta disse que o tutor chegava diante do pai, encorava as bochechas, os olhos, assim chegava e disse, teu filho não é apto para governar. Ele não tem caráter, ele não cuida do negócio do pai, ele leva a vida de qualquer jeito, de qualquer meio, tudo mal feito, que nós dissemos que a coisa mal feita tem que fazer duas vezes, né? Das vezes, uma coisa bem feita, quando tu faz uma coisa bem feita, tu faz só uma vez só. E eu gosto de fazer uma coisa, quando eu vou fazer só uma vez, fazer bem feita aquela coisa, para mim não voltar e ter que fazer de novo. Tem que ir lá e corrigir, vem aqui olhar o que tu fez aqui, vai ter que desmanchar e fazer, não. Tu tem que tirar tudo aqueles grampos que tu botou, desmanchar toda aquela cadeira, e você tem que fazer de novo aquilo que tu já botou todo o teu tempo para fazer, e tu tem que ir lá e fazer de novo. Mas quando tu faz bem feita e ela vai para a vitrine, tu recebe até um elogio do patrão. Diz, mas está bem feita aquela coisa. Está bem feito, aquilo você fez bem. Ficou maravilhosa. E o cliente agradeceu e mandou elogio. Daí todos são elogiados. Mas quando um faz uma coisa mal feita, uma coisa que nós dissemos relaxadamente, porcamente, vem de lá o relato lá dos clientes e diz, o que está acontecendo aí, Olha, uma vez era de um jeito e agora está desse jeito. E daí todos nós tem que nem a empresa chamava nós, para todos nós ouvir o filmezinho da coisa errada que aconteceu. Todos nós tínhamos que se reunir, ouvir aquele filme dos detalhes errados que deu naquela cadeira, ou seja, naquele sofá, E daí todos tinham que ouvir. E daí tu não era culpado, mas tu tinha que ouvir também. Mas quando um fazia bem feito, bem caprichado, que o cliente elogiava, mandava também todos lá, daí todos nós saímos estufados, viu? Valeu a pena, caprichemos agora, temos
fizemos bem feito, então tem que ser desta maneira, amém? Quantos creem que para Deus nós temos que fazer bem feito? Sempre o melhor, o profeta sempre nos ensinou a fazer o melhor para Deus. E eu estava meditando aqui sobre o caráter da noiva. Ela tem que ter o caráter como Jesus, e nós temos que chegar à perfeição, até a estatura de um varão perfeito, do amor fraternal. Ainda não é o amor divino. O amor fraternal, nós amamos aqueles que nos amam, e nossos parentes, nosso familiar, mas o amor divino, ele faz nós amar o nosso inimigo, aquele que falou mal de nós, aquele que maltratou nós, aquele que disse algo de nós, e ainda você lá e abraça e diz, não, você é meu irmão. Esse é o amor divino, amém? Para nós chegar a essa perfeição, e o caráter da noiva tem que ser moldado pela palavra. Eu preguei um dia aqui, vocês lembram? Ó, o que o profeta diz aqui, ó. Vamos ler mais um parágrafo de uma mensagem. O poder, redenção pelo poder. Parágrafo 39, é o que o profeta desta era diz. Quantos creem no profeta? É o nosso que traz a palavra, né? O profeta é aquele que nos trouxe a mensagem da hora. Ó, ser cristão significa ser como Cristo. Não estar no lugar algum que você não gostaria de estar quando Cristo vier. Não dizer nada que você não gostaria de dizer quando Cristo vier. Não fazer nada que você não desejasse fazer quando Cristo vier. Não pensar nada que você não gostasse de estar pensando quando Cristo vier. Fique com o seu único motivo em teu coração centralizado no Calvário. Amém? Andamos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos limpa de toda injustiça. Isto é para metodista, batista e todos juntos, se tornar todos nele, diz o profeta. Irmão, quando a gente medita nessa mensagem, assim, ontem eu estava meditando nessa mensagem, pensando, meu Deus, a mensagem é forte, é poderosa. Da vez nós viemos para ouvir um sermão, diz o irmão Brando, nós correr aqui pelos corredores, outros saltar pelos bancos, outros fazer gritaria, mas o sermão que nós devemos é aquele que vem e nos coloca em ordem na fileira com a palavra. E disse, ó, o profeta mesmo diz, quantos já leram que o irmão Brando, eu não gosto daquela pessoa que fica dando tapinha nas minhas costas, disse, eu concordo com você, Ilhão Brando. Eu concordo tudo com você, Ilhão Brando, e o profeta diz, no meu coração, na minha alma, eu sei que ele não concorda comigo. Eu sei que ele não gosta de mim. E ele bate nas tuas costas e diz, ele diz, eu prefiro uma pessoa que seja sincera, honesta. Diz, eu não gosto do teu jeito, eu não gosto de você, Ilhão Brana, porque daí eu sei que aquela pessoa está sendo sincera e real e verdadeira. Não é verdade? Muitas vezes nós pensamos, mas a palavra meia dura, firme, você ir direto ao assunto, parece que é dura no momento. Mas é isso aí que nos alinha em fileira para o céu. Nós não temos um piquenique, nós não viemos para passar um tempo, diz o profeta, mas nós viemos para averiguar e dizer, Senhor, sonda dentro de nós se não há algum caminho mau, se não há alguma coisa que deve ser mudada. Porque enquanto nós temos nessa dimensão aqui, nós temos toda hora que está se alinhando, se ajustando com a palavra, amém? Você concorda? Eu anotei aqui umas frases aqui do profeta, uns parágrafos da mensagem, para nós falar nisso aqui. O irmão Brana, o profeta, não sei quantos sabe da história, que um homem disse que ele era aquele homem da sociedade, disse que ele fez um grande evangelismo. E disse que ele disse, eu vou reunir todo o pessoal aí na praça e vou pregar para todo mundo, e vou fazer evangelismo. Diz que ele foi, mas diz que esse homem, ele não sedava com os vizinhos dele. Diz que ele era um homem, não tinha caráter, não pagava as contas, era aquele homem, a vida dele, ele dizia que era um cristão, mas a ação dele não batia com aquilo que ele estava professando, que nem diz o irmão. Ele diz, tem muita gente que diz, eu sou um cristão, mas a vida dele não diz que ele é cristão. A vida daquela pessoa não está condizendo com aquilo que ele está professando ser, porque cristão, ele tem que honrar a sua palavra. Antigamente, quando nós fazíamos um negócio, os irmãos mais antigos sabem aqui, tu dava a tua palavra para um negócio, às vezes tu dizia, meu Deus, eu vou sair, depois tu pensava no negócio que tu deu a palavra, tu ia sair no prejuízo, tu dizia, meu Deus do céu,
mas tu deu a tua palavra, mas nem que eu perca, mas eu vou honrar a minha palavra diante do negócio que eu fiz. Eu fiz o contrato, eu dei minha palavra, eu vou cumprir com a minha palavra. E homem de Deus, filho de Deus, eles honram com a sua palavra, como Deus honra com a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra do homem deve ser sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Quando nós dissermos uma coisa, aquilo tem que valer a nossa palavra, irmão. Senão nós não vale mais que a nossa palavra de profeta. Nós fala, nós conversa muita coisa. Que nem eu estava ouvindo muitas mensagens, nós viemos aqui, ouvimos. O Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas nós pegamos nas letras da Bíblia. Eu estava domingo sentado ali nos bancos meditando. Nós tínhamos que pegar, sabe o que, igreja, fazer? Arrancar dessas letras e cravar aqui dentro. Chega de letra, chega de parágrafo, letra, mensagem. É hora de nós tomar atitude e ser aquilo que nós temos professando ser. Nós dizemos, mas o mensageiro diz isso, a Bíblia diz isso, aquilo, e você diz o quê? E nós temos dizendo a coisa, nós temos que a nossa língua deve ser a língua da palavra, da mensagem. Senão nós não valemos aquilo que nós estamos falando. O homem é caráter, o homem tem que viver aquilo que ele disse, o homem tem que ser honrado. Diz o profeta, muitos ministros, muitos homens de Deus dizem, eu sou um homem chamado de Deus, eu sou um ministro, ele diz, e nem consegue governar a casa dele. Ele diz, mas se você não consegue governar a tua esposa, a tua casa, você vai ter cuidado de governar a casa de Deus. Então, tem que ter essa imagem, esse caráter de Deus dentro de nós. Deus está moldando nesta noiva esse caráter. Amém? Quantos creem que Deus está moldando? Eu vou ler na mensagem para vocês não dizer que está nas minhas palavras, irmãos. Na mensagem, perguntas e respostas, número 12. Olha o que o profeta diz. Ouça. Agora você recorde. É para mim, para você. Às vezes nós pregamos aqui, o pregador está transmitindo para lá, você diz, mas ele pensa que é o santarão, pensa que é... Nós não somos melhor que ninguém aqui. Todos nós temos no mesmo patamar diante de Deus. E Deus não olha se é pastor, se é pregador, Ele quer saber o caráter que está na pessoa. O irmão Brana diz assim, eu conheço o homem que pesa 200 libras e não tem uma grama de caráter nele. Quantos já leram? Não tem uma grama, ele tira um bebê do braço da mãe e faz tantas coisas que nem uma besta selvagem não fazia. Que ele não tem caráter. Tem só tamanho, tem aquele baita, 200 libras, mas não tem caráter. Não adianta de nada. Às vezes tem um homenzinho, um raquino ali que nem Davi, e nunca teve um homem corajoso de caráter que nem Davi teve. Amém? Mas escute-me. Agora você recorde. Eu disse no domingo passado, se você é um pregador, arranje um púlpito para você, se você não vive o teu sermão. Se você não vive o teu sermão, vai arranjar um púlpito para você. Vê, esta é a melhor maneira de fazer aquilo. Viva o teu sermão. Se você é um pregador, viva o teu sermão. Deixa a sua vida, o teu púlpito. Vê, eu acho que isto cuida muito bem dessa coisa. Você acha? Vê, porque muitas vezes nós encontramos. Vocês, irmãos, façam isso em suas igrejas. Viver o sermão, porque às vezes, mas eu quero pregar um sermão, eu sair por aí, ter que salvar todo mundo. Nós temos que salvar nós primeiro. Nós temos que examinar nós, que nós estamos vivendo o que o profeta diz. Nós estamos vivendo o que a Bíblia diz dentro de nós, ou nós temos só aqui pregando e falando, e dizendo tanta coisa e transmitindo, mas temos falando muito e vivendo pouco. Que nem disse o São Tiago, que nós seja tardio para falar e cedo para ouvir. O cristão é assim, ele não tem pressa, ele é tardio para falar, mas ele é cedo para ouvir. Amém? Glória a Deus. E eu creio que, irmão, está chegando uma hora que nós estamos indo para um brete, irmãos. Nós estamos indo para um brete que nós vamos ter que... Agora chegou a hora da verdade. Chegou a hora de nós ser a Bíblia, ser a palavra, pegar e tirar. Eu estava meditando lá na firma, essa semana,
O irmão Carlos pregou um dia aqui, ele disse, muitas vezes nós falamos dessa luz para as pessoas da Bíblia, que é a luz, mas ele diz, você é uma luz andando aí, eles estão olhando para você, essa luz que está andando aí na cidade. E eu disse uma palavra muito bem colocada, e é verdade. Muitas vezes nós falamos, Deus é a luz, a Bíblia fala de luz, mas nós temos que ser a luz para esse dia agora. Nós devemos ser a mensagem. Uma vez, irmão, nós dizíamos, eu sou da mensagem, aquilo parecia que abalava o mundo inteiro. Agora não adianta nós dizer sou da mensagem, e temos o profeta, temos mensagem, e não temos obedecendo o que o profeta diz. Não adianta de nada. Tem gente que fala da mensagem, que é cristão, e ele não pode amar, não pode render, não pode quebrar o orgulho, não pode se render, e amar o seu irmão, amar o seu semelhante, que é o maior mandamento, é o primeiro mandamento. Como que nós vamos ser cristãos? Eu tenho um pouco de dúvida. Eu tenho que olhar para cada rosto aqui nesta noite, e poder abraçar todo mundo aqui, sem uma timidez aqui. Porque já imaginou eu ir para o céu, e eu não poder olhar para a cara de vocês? Ou você não poder olhar para a minha cara, e nós poder conversar, ou tratar algum assunto? Irmão Joel, porque o céu começa aqui. Então nós temos que... Irmão, muitas vezes nós estamos invertendo os valores, irmão. Parece que nós temos só lendo a mensagem, assim, a Bíblia, como temos lendo o jornal. Mas nós temos que botar essas letras aqui dentro de nós. Nós não ter nenhuma amargura, nós não ter nada de... Nós vamos quebrar os muros da separação, vamos quebrar as barreiras, vamos quebrar isso. Mas quando que nós vamos tomar uma atitude e dizer, vamos acabar com essas coisas? Vamos terminar com isto, vamos lá, vou acertar com meu irmão, eu quero dizer para ele, vamos botar isso aí no sangue de Jesus, vamos acabar com essa rincha, que nem diz o gaúcho. E nós podemos se abraçar um ao outro e dizer, você vai morar no céu, eu também vou. E eu quero ir lá morar perto de você, lá ter uma casa, quem sabe perto de você, lá do outro lado. Ser como Cristo, nós dissemos, daí eu disse o profeta nessa mensagem aqui, eu não vou ler porque senão eu tomo muito tempo, ó. A imagem de Jesus Cristo. Ele diz, quando nós falar de ser cristão, ele diz, muitos dizem eu sou cristão, ele diz, mas o Espírito de Cristo está em você ou não está? Porque se o Espírito de Cristo, de Jesus está dentro de você, você vai amar o teu irmão. Você vai ir aonde for que tiver que acertar, se você tiver que se humilhar, você se humilha e vai lá e acerta. Se você tiver o Espírito de Cristo dentro de você, esse Espírito impulsiona dentro de você, para você ir lá e acertar. Você não veja a hora de, não, eu não quero essa divisão entre nós, para que isto? Vamos lá, vamos quebrar isto. Se é que temos o Espírito de Cristo. Porque o profeta, quando nós falar de ser cristão, eu sou um cristão, ele diz, mas quando se trata de se humilhar, como Jesus, ele foi Isaías 53, um homem humilde, um homem simples, ninguém via formosura e beleza na face de Jesus para que pudesse desejá-lo, a Bíblia diz, mas nunca houve um homem como Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, ele foi um homem modelo, um homem de caráter quando viveu aqui, e ele não deixou rastro, onde ele passava para alguém pisar e dizer que ele falhou em alguma coisa, em tudo ele foi fiel, e o profeta desta era, e a Bíblia diz que ele foi homem que nem eu e você, Jesus foi. E teve as mesmas paixões que nós, mas em tudo ele foi submisso. Ele veio humilde, ele veio e se humilhou, nasceu numa manjedoura, ele veio e desceu o lugar mais baixo, diz o profeta. Isto nos faz agir. Jesus, isto não reflete em nós o amor, a sua personalidade. Ele veio ao mais baixo aqui na terra, irmãos. Ao mais baixo, lá na prostituta, ao mendigo, ao vagabundo, ele desceu lá na poeira. Com ele, esta é a vida cristã, assim deveria ser nós refletirmos desta forma. Ser como Cristo é se humilhar a si mesmo, é negar o meu ego, se tiver que quebrar meu orgulho, para nós, irmãos. Ser como Cristo, nós dizemos, eu sou cristão, mas ser como Cristo é diferente. Amém? Eu quero ler aqui um parágrafo que eu achei aqui na mensagem. Você quer ir para o trono? Mas nós vamos lá.
nós vamos para o trono. Eu não sei o que Deus vai ter que fazer, mas se Ele vai, quem Ele chamou e justificou. O que justificou, Ele já justificou, já santificou, já glorificou, e Ele já vê lá, diz o profeta. Ele já vê nós lá. Eu não sei como que o Lutero vai chegar lá. Às vezes Deus vai ter que deixar um espinho na carne, que nem disse Paulo lá. Leia 2 Coríntios capítulo 12. Ele disse: eu orei 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Deus deixa uma fraqueza em nós, é para que nós nunca queremos ser soberbos, orgulhosos, mas sempre humilde, sempre baixo. O caminho de cima é descendo. Amém? Aí você pode ir para o trono, aí você pode governar, você pode reinar. Diz o profeta nessa mensagem aqui que nós estávamos lendo, ele diz que o nosso nome da noiva tem que valer o mesmo que o noivo, o nome do Senhor Jesus Cristo vale. A assinatura no talão de cheque tem que valer a mesma coisa, porque nós temos a senhorita Jesus Cristo. Nós temos seguindo as pisadas de um homem que passou aqui, tudo foi modelo. E às vezes a gente puxa para nós isso aqui. Isso aqui deixa nós de cara no chão muitas vezes. Nós não queremos muitas vezes lutas, dificuldades, sofrimento em nossas vidas, e Deus deixa alguma coisa para nós sofrermos. Deus, seu amor eletivo, prova do seu amor na eleição, importava que acontecesse seu amor verdadeiramente comparado pelo fato de que ele ser elegido da salvação por Deus. Aleluia! Elegido por salvação em santificação no Espírito e da fé, da verdade. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Veja, irmão, que os heróis da fé, se você vê, nenhum dos heróis da fé teve uma vida de esplêndido, vem para o Senhor, aquela religião, vem para Cristo Jesus e tu não vai sofrer mais, a tua vida vai ser um mar de rosa. Essa não é a religião de Jesus. Porque o profeta diz, a religião de Jesus é você falar de cruz, de sofrimento, de dor, de Isaías 53, quando ele estava cambalhando, carregando aquela cruz. Tem gente que leva um evangelho assim que dá nojo de tu ver as pessoas pregar para... você se converte e tu vai ter um carro novo, e cara nova, e casa nova, e prosperidade, e quanto de, não sei, milhões no banco. Para mim nunca aconteceu isso daí. Se tem essa religião é verdadeira, me traz aí, porque para mim sempre eu tenho prejuízo, eu nunca ganho, eu perco. É prerrogativa dele, ele é soberano em tudo, ele tem um propósito, ele não faz nada sem um propósito. O profeta disse, se ele não fizesse a coisa só por um espetáculo, por uma exibição, ele não seria Deus. Ele faz quando tem um propósito por trás, sempre Deus faz. Esse dia nós estávamos ali em Maximiliano, eu olhei dois rapazes de cadeira de roda, e eu, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para levantar essas pessoas dessas cadeiras de roda. Eu tenho a fé que o Senhor tem poder, mas irmão, será que Deus tem um propósito atrás? E será que Deus levantasse essas pessoas, depois eles não iam voltar lá para o mundão de volta? Deus não faz nada para fazer um espetáculo, para fazer uma exibição. Lembra do profeta? Quando ele começou a pregar cura divina e milagre, e o anjo apareceu e disse, tu está se exibindo muito aí, pega e dá uma maneirada aí. E daí o profeta disse, eu mudei a pregação. É a prerrogativa dele, ele é soberano, em tudo ele tem um propósito, eu amo isso. Até o que nós perdemos, irmão, ele tem um propósito. Na hora tu não entende, tu fica, mas Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E fica questionando, mas ele tem um propósito. Quem sabe foi até para te livrar você de uma coisa muito pior que ia acontecer, e você perdeu. Mas não reclame, aceita Deus, é um propósito, ele sabe, tudo é para a glória de Deus. Ele tem um propósito, então se ele não terá um propósito, então ele seria frustração da vida e não da paz. Seu propósito, após termos sofrido,
um pouco fossemos aperfeiçoados, conforme fortalecidos, firmados como Jó. Quem sabe o profeta diz numa mensagem que até os amigos de Jó foram lá e foram querer dar uns conselhos para Jó. Eu acho que tu tem pecado escondido aí, Jó. Alguma coisa errada tem, por que tanto sofrimento que tu está tanto sofrimento? E Jó sabia que ele não tinha. Às vezes eles falam de você, eles digam tanta coisa de você, mas você sabe quem você é. Mas você tem que ter a convicção que você é, não aquela coisa aqui no intelectual. Eu estava vindo aqui na igreja domingo, ouvindo a pregação, a escola, eu pensei, nós viemos armados na igreja, o problema é que nós viemos armados na igreja. Nós viemos blindados, daí o Espírito Santo não consegue tocar lá na alma, e lá naquele ponto lá e dar uma... Nós viemos blindados em mim. O irmão Brana pregou uma mensagem tão forte, e uma moça chegou e disse, irmão Brana, sorte que o senhor não falou nada de mim. Toda a pregação que o senhor pregou aí não me tocou nada. Ele disse, então tu deve ser uma santa. Daí alguém disse, ela é a rainha aí, ou quem sabe a chefe das fofoqueiras aí da cidade, e o senhor não falou de fofoca. E o profeta tocou em todos os pontos, mas não tinha tocado, não tocou nada em mim. E se nós viemos na igreja armado, blindado, pode trazer o melhor pastor do mundo aqui para pregar para nós. E outra, tem mais uma que me veio domingo ali sentado no banco. Vou falar agora para vocês. Não é por força. Irmãos, tem que o Espírito Santo ir lá dentro de nós, na nossa alma, fazer a obra. Nunca nós vamos mudar e nunca nós vamos poder mudar a igreja. Nunca nós vamos conseguir, nem que o melhor pastor pregue para nós. Tem que ir o Espírito Santo lá. Daí eu estava pensando no irmão pregando aqui, eu pensando, sabe o que nós temos que fazer? O irmão Brando disse, não é aquela picada do sabiá que estraga a maçã. Quantos já leram? Ele diz, tem um vermezinho lá dentro no miolo da maçã. Ele só aproveitou o picado da sabiá para bichar toda aquela fruta, aquela maçã. E Deus quer matar aquele bichinho venenoso que tem dentro de nós, muitas vezes, irmão. Ele tem que matar aquele desejo ruim, aquela coisa de egoísmo, aquela coisa que não deixa Deus falar dentro de nós. E quando Deus matar esse bicho, essa coisa dentro de nós, nós vemos que Deus pode falar conosco, nós te humilhamos e dizemos, é o Senhor que está falando. E eu pensei, Senhor, se o Senhor não... A Bíblia diz, se o Senhor não edificar, em vão aqueles que trabalham. Se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Não adianta, pode ficar vigiando a noite inteira se o Senhor não cuidar. Mas eu tenho que converter, eu tenho que fazer essa coisa por força, empregar dentro das pessoas. Não adianta. Uma hora que o Espírito Santo, às vezes tu está trabalhando, irmão. Tem que ser sensível para o que o Espírito Santo possa operar dentro de nós. Às vezes aqui, numa pregação, tu pega 10%, 20%. E se a pregação for meia comprida, não pega quase nada, porque a pessoa cansa. Mas tu está no trabalho, se trabalhando, meditando, daqui a pouco aquele Espírito Santo vem lá, aquela seta lá dentro da tua alma e diz, tem coisa aí, tu tem que tirar essa coisa. Isso aí tem que sair, tu tem que mudar. Muitas coisas ainda tem aí do ego, do eu, do William Brana. E Deus vai tirando devagarzinho. Amém? Estou encerrando. Ele tem um propósito, senão ele seria a frustração. Ele seria o autor da frustração e não da paz. É um propósito do sofrimento. Ele fez com Jó, ele fez com Paulo. Ele próprio padeceu e aprendeu a obedecer. Deus, Jesus, olha aí em Filipenses lá nós vemos que ele mesmo obedeceu. Tudo foi obediente, a Bíblia diz. Ele mesmo mostrou o exemplo de nós ser humilde, ser obediente e viver. Ele próprio padeceu e aprendeu a obedecer aquilo que ele padeceu. Verdadeiramente ele foi aperfeiçoado por causa daquilo que Hebreus 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo
que padeceu, sendo ele aperfeiçoado, e veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que obedecem à linguagem clara. O próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Quando eu leio Isaías 53, irmão, eu me identifico. E nunca falhou. Essa semana aí, minha irmã lá em Chapecó estava com o nenenzinho, com o gurizinho com sinusite aguda, e uma semana já sofrendo, e levava para o médico e trazia para casa. Eu um dia estava ali sentado, me veio a inspiração, diga para ela pegar o lencinho, aquele que é ungido, e manda ela ler Isaías 53 e ora pelo... Ela orou, leu, fez o que eu mandei. No outro dia ela mandou uma foto do piazinho com aquele coisa de sangue escorrendo, saindo fora do nariz. Isaías 53 nunca falhou! E o próprio sofrimento dele por caráter, o Jesus sofrendo, mas com caráter, com aquela vida, né? Eu quero ser como Jesus. Você não quer ser como ele? Tem gente que o herói dele é o Hulk, outro é o Homem-Aranha, outro eu não sei quem que é aí, sabe? O meu herói, ele não tem cavalo branco, ele não tem espada reluzente, mas ele é o Rei da Glória. Ele me salvou aqui, foi para o céu, e eu nem vi o rosto dele. Mas como aquele escravo disse, não me fale em coroa, não me fale em manto quando eu chegar ali, deixa eu olhar para ele. Eu quero dar uma olhada na face dele e ver como ele é. Oh meu Deus, nunca houve como ele. Com caráter. Das vezes as pessoas se inspiram na pessoa da novela, do filme, daquele lutador mas se inspira aqui em Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha. E aí ele santificou na oração de São João 17, incluindo nossos nomes lá, e ele diz: Pai, não tira ele do mundo, mas Pai, livre ele do mal. E ainda deixou mais escrituras, se nós tiver algum problema, alguma coisa, para nós recorrer, que o Pai estaria ali para suprir a nossa necessidade. Eu quero ir para o trono. Eu não sei como que eu vou chegar, mas eu quero ir para o trono. Eu quero chegar lá e quero dizer: eu venci. Como o meu rei, o meu mestre, o meu herói, ele venceu, ele passou por essa terra. Eu quero chegar lá também. E quem sabe muitos daqui, que alguém olha para você e julga você, mas dentro de você tem cicatriz já de batalha. Ó, tem muita coisa boa aqui. Ó, tendo, irmão, o gozo quando vier as tentações, diz: sabei que a prova da vossa fé, a paciência também, as obras perfeitas, para seja aperfeiçoado completo, para que seja sem falta de coisa alguma, e todas as coisas sejam, porque ele ficou do lado, que Romanos 8,18 diz: somos filhos, somos logo herdeiros também do reino. Você é filho de Deus? Então você é herdeiro do reino, do trono. Deus, herdeiro de Cristo, certo? Com Ele padecemos. Aqui nós estamos padecendo com Ele, igreja. Nós estamos sofrendo com Jesus, nós estamos carregando a nossa cruz de sofrimento, mas vai chegar um dia que nós vai reinar com Ele também. Deus, nós somos herdeiros de Cristo, certo? Com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo, disse Paulo, que as aflições desses tempos presentes não há para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Nós estamos sofrendo, a noiva está sendo pulgada, julgada,
está sendo aqui passado por um teste de fogo nesta era que nós estamos vivendo. Mas nós queremos o nosso trono. Um dia desse nós vamos reinar. Nós vamos tomar o domínio, nós vamos reinar como Deus é o Rei da glória. Nós somos súditos deste reino. E Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria ao Pai e Ele mandaria uma legião de anjos e nós ia lutar por essas coisas do mundo. Mas Ele disse: o meu reino é eterno, não é deste mundo. Com a glória que a nós há de ser revelada, padecemos com Ele, se nós não padecer com Ele, não podemos reinar com Ele também. Padecemos para reinar, esta é a razão. Caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. Caráter é uma vitória, caráter é uma vitória, é um dom, não é um dom. Caráter não pode reinar. Um homem sem caráter não pode reinar, porque poder sem caráter é satânico. Mas o poder com caráter é apto para governar. A mesma base que aquele que vencer está a mesma base está seu trono, a mesma base que ele venceu e está sentado no trono do seu Pai. Então nós venceremos para assentar com Ele. Você vai assentar com Ele? Para comparar com a tremenda glória que a nós há de ser revelada quando Ele vier. Um tesouro estão armazenado, aqueles que estão dispostos a entrar neste reino. Nós temos disposto a entrar neste reino? Tudo Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, e Ele quer nos aperfeiçoar, e quer que a noiva chegue como modelo, como um caráter, como Jesus era quando andou aqui. Em tudo podemos ser tentados, mas não em ser induzidos à tentação, em chegar com a glória, esta glória, diz Paulo, uma glória que a nós há de ser revelada um dia desse. Foi tão grande que Paulo disse: aquilo que ouvido não viu, que olho não viu, que não subiu o coração do homem, é o que Deus revelou lá para nós, vai revelar. Nós vamos fazer uma festa. Quando tem os hinos bem animados e tocando, a banda tocando aqui, os hinos bem cantados, dá vontade de você pular, correr na presença de Deus muitas vezes, você sente aquela atmosfera. Imagina quando nós chegar ali. E o irmão Brana deu uma mensagem: os anjos já estão tudo em prontidão lá para receber nós lá. Eles já estão com as bandas tudo para tocar, e nós vamos entrar com aquele canto de triunfal, assim, naquela presença de Deus Todo-Poderoso, e nós vamos começar a contar a nossa história. E os anjos não sabem o que é redenção, eles nunca perderam, não sabem o que é perdão de pecado, eles nunca pecaram. Mas nós vamos contar: lá nós sofremos, nós fomos, quantas vezes lá nós sofremos e padecemos, e quantas batalhas, e quantos sofrimentos, e quantas lutas, e quantas dificuldades. Mas agora nós temos aqui, diante do trono, agora nós vamos governar, agora nós vamos junto com o nosso rei para o trono, e marchando diante do trono. Essa é a minha esperança. É a tua esperança, irmão? Isso tem que ser renovado dentro de nós, cada hora, mais entusiasmo, mais vigor dentro de nós, para que nós estemos aguardando esta hora. Tem momento que tu chega, irmão, tu fica pensando assim, tu tá vem uma atmosfera pesada, quanto já tem experiência, vem aquela atmosfera assim, e você fica meio triste, cabisbaixo, e você começa só a pensar coisa que deu errado, coisa que não deu certo, e você fica triste, aquela angústia assim, e você: Senhor, esse mundo não é bom, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, eu quero ir para um lugar melhor. E aquela gemendo dentro de nós, porque Romanos disse 8, nós que temos as premissas do Espírito, temos gemendo, com gemido inexpressível, saber a redenção, a renovação, a redenção dos nossos corpos. Quando você tem uma dor nesse corpo e tu fica abatido e triste, está dizendo: tem um corpo ali para você que não tem dor, que não tem enfermidade, que não tem decepções, que não precisa você levantar de madrugada, ter que levar teu filho para um hospital. Ali não haverá dor, ali não tem cemitério, ali não tem hospital.
Todas as coisas estão gemendo nesta hora. Tu pode ver, olha a natureza, irmão. Olha todos os acontecimentos que Deus disse. O profeta disse, todas as placas de sinalização estão advertindo que algo está para acontecer. A natureza, as árvores, o tempo, não. Olha, uma vez, quando era inverno, quando era verão. Agora estamos tudo. O profeta disse assim na mensagem intermitente, luz vermelha, sinal sua vinda, que a terra está saindo fora do eixo. Ela está querendo dar luz a um outro mundo. E daí ficou, nem a ciência agora já não consegue mais, porque a terra está saindo fora dos eixos, porque ela está gemendo, porque sabe que tem uma terra que não tem mais sofrimento, que não tem dor. A árvore, quando vem aquele vento e quebra os galhos da árvore, e geme, e quebra galho, ela grita, ela está falando. Mas tem um lugar que não tem vento, que não tem vendaval, que não tem temporal para quebrar nossos galhos. Quando vem as dores, as enfermidades nos assaltam, maior é Deus. Maior é Deus do que essa dor, maior é Deus que o sofrimento. E Ele não vai dar uma cruz mais pesada que nós não possa levar, irmãos. Ele se compadece de nós. Amém? Ele quer que nós cantamos aquele, Ele é Deus de palavra. E Ele quer que nós seja homens de palavra também. Homens, mulheres, que seja de palavra. Que nós honrar aquilo que nós falar. E nós viver aquela vida firme, para que quando Ele se falar mal de nós, nós não dever, é grande o nosso galardão lá no céu. Mas se falar mal de vós e vocês dever, amém? Então Deus quer moldar em nós, ser uma noiva palavra, uma noiva de caráter, que Deus possa olhar para nós como Ele olhou para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Você foi abençoado nesta noite? Não foi muito eloquente, irmão, mas é isso que nós precisamos. Deus quer que nós se ajuste com a palavra, que nós fique a nossa palavra e nós honre a sua palavra. Ele quer que nós seja exemplo como Ele foi aqui na terra quando Ele andou. Amém? Você está lutando para ser aquilo que Jesus falou em Isaías 53? Ele ficou satisfeito da sua obra. Ele disse, eu estou satisfeito. Quando Ele olha a nós, Ele fica satisfeito, porque Ele investiu em você, Ele apostou grande, um alto preço em nós. Amém? Irmão Adão, saia aquele do meu grande herói. Mas esse homem aí não tem jeito. Sabe cantar o grande herói, irmão Denis? Vamos cantar o grande herói? Esse é o nosso grande herói, para nós se inspirar nele toda manhã. Sabe quando faz você levantar de manhã e sair na área, assim, lá fora, e olhar o sol nascendo, e você levanta as mãos e diz, muito obrigado, Senhor. E você diz umas quantas vezes, obrigado pela saúde, obrigado pela saúde, obrigado pela saúde. Umas quantas vezes você fala, aquele dia doente que você se levantou, e que mal você pôde chegar e sair na área e olhar assim, ó. Mas quando você está com saúde, você diz, Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma manhã, Senhor. Obrigado, gratidão que traz felicidade. Não é o quanto nós temos, mas é quanto de gratidão nós temos. Se você tem só uma bicicletinha, uma coisinha assim, e você tem gratidão, você é feliz. Aleluia. Vamos cantar o nosso grande herói? Ele é o teu herói nesta noite? Ele é o meu herói. Ferido, lá no chão estava ele, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram
que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou, com amor me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se for o meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armaduras reluzentes, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas do céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte. Eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, me encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou, com amor me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou.
meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia. Leia os pedidos para nós aqui, irmão. Aleluia. Vamos orar para os pedidos nesta noite. Oração em favor do irmão Oreste, que não está bem. Oração em favor do pastor Ariel. Oração em favor de Darlan. Irmão João pede oração em seu favor. Oração por Sueli e Marcos, Victor, por motivos financeiros. Oração em favor da irmã Nadir de Lima. Esse é um testemunho. Depois nós... Vamos orar então, irmãos. Quantos crê que Jesus pode suprir essa necessidade aqui nesta noite? Amém. Tem alguém doente com dor aqui nesta noite? Se tiver alguém doente aqui, venha na frente que nós vamos repreender essa enfermidade. No nome desse herói, eu vou invocar o nome desse herói. Você viu que Jesus Cristo é o nome dele? Não enche os teus pulmões quando você fala Jesus Cristo. Eu estava lendo a mensagem de Jeová de Milagres essa semana. Só a saudação de Maria para Isabel, o bebê morto no ventre de Maria saudou Isabel e falou de Jesus. O bebê morto no ventre da Isabel saltou para a vida. Quando esse nome por lábios mortais, é a primeira vez do profeta que foi mencionado, um bebê morto 6 meses saltou para a vida. Esse é o nosso herói nesta noite. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, aqui está esses pedidos, Pai, nós levamos até o trono da graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, esses nomes que foram falados, foram mencionados, no nome de Jesus Cristo, do nosso grande herói nesta noite, Pai, eu repreendo esta enfermidade agora em nome de Jesus Cristo, e ordeno pelo poder de Isaías 53, saia no nome de Jesus Cristo destas vidas agora em nome de Jesus Cristo, e eu declaro essas pessoas curadas pelas pisaduras de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo teu poder, para a honra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus.